Olá, eu sou o professor André Albuquerque e essa é a segunda aula do workshop Biomecânica na Prática. Nesse workshop de 3 aulas gratuitas eu vou te mostrar como eu fiz para me destacar com a biomecânica e te dar um passo a passo para você utilizar com seus clientes na sua prática profissional. Esse passo a passo tem ajudado milhares de profissionais comuns do Brasil e América do Sul a escanear padrões biomecânicos em seus alunos. Alguns desses padrões podem levar esses alunos a futuras lesões, mas além disso, os professores aprendem a adaptar exercícios de forma rápida para conquistar e fidelizar clientes, ainda mais aqueles que se queixam de dores, desconfortos e lesões. Vamos relembrar de maneira rápida o que vimos na primeira aula. Lá eu te mostrei os 3 principais erros do personal trainer. Esses erros nos impedem de usar a biomecânica a nosso favor e de termos um efetivo destaque na nossa profissão. E à medida que você ignora esses erros, é comum que você fique estagnado ou estagnada na sua profissão. Se você não assistiu essa aula, volta lá e veja se você se identifica com alguns deles, pois detectar e reconhecer esses erros é o primeiro passo para você não repetir eles nos seus atendimentos e aí sim poder se destacar e aumentar a sua remuneração de maneira simples e na prática. Na primeira aula eu te apresentei também um pouco da minha história e como eu passei a dominar a biomecânica para ter maior destaque nos meus atendimentos. Esse caminho que eu percorri pode trazer muitos insights para você também. Então, se você não assistiu esse vídeo, clica para assistir a aula 1 primeiro. E esse link ou está aqui embaixo ou está aqui do lado, depende se você está vendo no celular ou no computador. O que eu ensinei na aula 1 é essencial para você entender o que eu vou te explicar a partir de agora. Todo mundo me pergunta, André, qual o segredo para dominar a biomecânica e faturar mais com esse conhecimento? Um dos segredos está em você não cometer aqueles 3 principais erros e também dominar o passo a passo na ordem certa. Então vamos lá, assistir primeiro a aula 1 e depois você vem para cá e assiste essa, caso você não tenha assistido a aula 1. Eu quero aproveitar aqui e agradecer os milhares de comentários deixados na nossa página. Eu li cada um deles e tive o privilégio de responder muitos também. O mais legal é ver essa comunidade engajada em dominar a biomecânica na prática. Eu quero agradecer e reconhecer você por fazer parte disso, fazer parte desse grupo que cresce a cada dia. Esse grupo de pessoas que realmente realiza e que busca crescer. Você poderia estar fazendo qualquer coisa agora, mas você está dedicando seu tempo e sua energia, que são muito valiosos para aprender e fazer mudanças. Sinceramente, parabéns por isso. Não é todo mundo que está fazendo isso agora. E quando a gente faz algo diferente de todo mundo, a gente tem resultado também diferente. Você deve ter observado que tem vários profissionais de educação física que ficam apenas repetindo o que outros falam ou ainda contando repetições enquanto os alunos fazem exercícios. Não que contar não seja importante, mas você é muito, muito mais do que isso. Você é o grande responsável por realizar o escaneamento biomecânico e adaptar exercícios de forma rápida para prevenir e resolver algumas dores e lesões dos seus clientes. Isso sim é o que traz valor no seu atendimento. Então vamos lá, porque esse mapa que eu vou te mostrar eu já compartilhei com profissionais da nossa área e eles já estão utilizando na sua prática. Só que eu quero deixar uma coisa muito clara, esse método não é resumido em apenas uma frase ou uma coisa de outro mundo para modificar a sua prática da noite para o dia. Eu não acredito nisso, esses resultados foram alcançados com conhecimento, estratégia embasada e muita dedicação da parte desses profissionais durante o curso. Não existe pílula mágica. O que eu faço é colocar os meus alunos para compreender a biomecânica na prática. Esse método pode parecer milagroso, mas acontece que esse tipo de resultado ele só funciona porque dentro de cada personal houve uma transformação radical, um processo de construção do conhecimento para desafiar, inclusive, os mitos da biomecânica. Deixa eu te contar uma coisa, a maior batalha para ser vencida nesse processo de valorização profissional é a batalha contra você mesmo. Você precisa acreditar que o seu destaque e, consequentemente, a sua remuneração é de seu próprio domínio e que você é sim capaz de conquistar e fidelizar clientes com o domínio da biomecânica. Vamos começar a entender, então, o passo a passo para você ser um personal trainer de destaque e dobrar a sua renda nesses próximos 3 meses.
Para isso eu criei um mapa da biomecânica. Então sugiro que você pause esse vídeo, pegue agora um papel, uma caneta e aproveita para dar um print nessa imagem que eu vou trazer, que vai trazer o mapa da biomecânica. Lembra que ele é essencial para você, para que você possa fazer o próximo passo, que é o escaneamento biomecânico. Acompanhe comigo esse raciocínio que você vai perceber que também pode dominar a biomecânica para conquistar os seus clientes, inclusive aqueles que têm dores, desconfortos ou lesões. Você, assim como eu, deve ter aprendido as subdivisões da biomecânica como sendo a cinética e cinemática, não é verdade? Ok, essa é uma maneira bastante técnica e teórica de visualizar a base da biomecânica. Mas o que eu vou te mostrar aqui é o que eu tenho estudado nos meus últimos 9 anos após o meu mestrado. Uma maneira muito mais simples de você compreender a relação entre as individualidades do seu corpo, ou do corpo do seu aluno, e os exercícios, que vai facilitar o próximo passo, que é o escaneamento biomecânico. O mapa da biomecânica, ela começa então pela subdivisão, não mais de cinética e cinemática, mas pela subdivisão de biomecânica de vetores e biomecânica estrutural. Primeiro, vamos falar sobre a biomecânica de vetores. Nessa fase eu desenvolvi um passo a passo simples, em 4 etapas, para você identificar a física que está por trás do exercício. E quando eu falo de física, muitos profissionais querem sair correndo, mas quero que você fique bem tranquilo ou tranquila, que nessas 4 etapas não tem nenhum cálculo, não há dificuldade nenhuma e você pode fazer esse passo a passo em qualquer exercício ou máquina de musculação. Ele vai deixar o seu olhar muito mais aguçado para a biomecânica do movimento, e o foco dessas 4 etapas é dominar as forças que agem sobre o corpo do seu cliente para você escolher os melhores exercícios baseados nas características e objetivos individuais desse seu cliente. Por exemplo, se ele tiver dor no joelho, é interessante nós diminuirmos as forças aplicadas, essas forças externas aplicadas à articulação do joelho. Se ele, por exemplo, ou ela, seu aluno, quiser desenvolver mais o músculo do glúteo, é importante que você seja capaz de adaptar os exercícios de maneira rápida para aumentar o estímulo para o grupo muscular do glúteo. E com a biomecânica de vetores você faz tudo isso muito facilmente. Inclusive, uma das etapas da biomecânica de vetores é identificar o sentido da resistência externa como a ação da gravidade, agindo sobre o halter, por exemplo, no supino, barras e anilhas no exercício de agachamento ou até mesmo nos elásticos e nas máquinas de musculação. Após essa identificação dessas forças externas, você será capaz de entender como o corpo reage a esses estímulos, contraindo os músculos exatos do movimento, o que facilitará a sua atuação principalmente com aqueles clientes que se queixam de desconfortos e dores ou aqueles que querem ênfase no músculo específico. Esse conhecimento te destaca enquanto personal trainer e permite que você fidelize com muito mais facilidade, pois a sua credibilidade no exercício será muito maior. As 4 etapas da biomecânica de vetores eu classifiquei então em 1. Visão 2D, 2. Vetor de força resistente, 3. Braço de torque e 4. Análise biomecânica completa. Eu vou te dar um exemplo simples de um movimento que você vai perceber como é fácil realizar essa análise com esse passo a passo que eu criei. O exercício que eu selecionei então para mostrar para vocês da biomecânica de vetores e mostrar esses 4 passos simples é o exercício de levantamento lateral. Então eu vou utilizar aqui o Johnny, esse esqueleto que me auxilia nas análises, para vocês identificarem o movimento de levantamento lateral. Olha como é simples, eu falei para vocês que o primeiro passo é o passo visão 2D. O que é a visão 2D? Você vai enxergar em 2 dimensões, assim como você está me enxergando aí na tela, exatamente. Você enxerga sem ter noção de profundidade. Você não consegue enxergar aqui a profundidade, por exemplo, do tórax do Johnny. Ok, então nessa visão 2D você vai identificar 2 questões muito importantes, que é o plano e o eixo. Veja só. O plano desse movimento é o plano frontal. Olha que interessante, muitas vezes a gente acha que não vai utilizar essa teoria de planos e eixos, né, que é muito teórico, mas para análise de vetores, e você dominar a biomecânica aqui de vetores, realmente você precisa identificar o plano inicialmente. O plano é o plano frontal, como eu falei, você já está visualizando o movimento no plano correto, e o eixo, ele está passando aqui justamente
ou o eixo principal, vamos considerar assim, passando pelo ombro do esqueleto do Johnny. Para facilitar a sua visão aqui sobre o eixo, eu tenho uma etiquetinha aqui e eu vou colocar esse eixo aqui nessa posição. Aqui. Facilitou já a sua visão. Então, ok, primeiro passo completado, visão 2D, plano e eixo. O segundo passo que eu mencionei para vocês é o passo vetor de força resistente. O que é o passo vetor de força resistente? Você vai identificar a força que está resistindo, a força que está sendo aplicada no corpo do seu cliente. Nesse caso aqui, é o halter na mão dele, que faz o movimento, então, de abdução de ombro. Ele faz o movimento de abdução e o halter resiste ao vetor de força resistente. Eu já tinha mencionado, inclusive, que a força da gravidade age sobre esses equipamentos, como o halter, a barra, a anilha, e empurra eles para baixo em direção ao centro da Terra. Então, está aqui um exemplo. Esse aqui é o vetor de força resistente do halter que está sendo aplicado no corpo do Johnny. A partir desse momento que você identificou o vetor de força resistente, observe que você, traçando essa linha da força, você observa o quanto ela está próxima ou distante do eixo do movimento. O que é isso? Chegamos no terceiro passo, que é o passo braço de torque. Braço é a distância que gera torque. Então, fizemos o passo número 1, visão 2D. Fizemos o passo número 2, vetor de força resistente. E agora estamos indo para o passo número 3, braço de torque. E olha como é simples de identificar o que está acontecendo agora no movimento. A partir do momento que ele está segurando esse halter nas mãos, a força da gravidade está agindo sobre esse halter. E nesse caso aqui, está passando muito perto da articulação do ombro, ou seja, é um movimento extremamente fácil de ser realizado. É muito mais fácil você iniciar o movimento com o halter próximo ao seu corpo quando você está em pé. Mas observe que na sequência do movimento, esse vetor de força, ele se distancia do ombro. Veja que a distância dele para o ombro está muito longa agora nesse caso aqui, principalmente quando você está aqui com o braço a mais ou menos 90 graus. Essa distância, ela ficou realmente muito maior e isso é a distância do braço de torque. A partir desse momento, você consegue ir para o quarto passo, que é o passo análise biomecânica. Observe que você pode fazer isso em todos os movimentos, seja nas máquinas de musculação, seja nos movimentos com o peso do corpo, no solo. É somente você precisa identificar essa simples física que está por trás de todo o exercício. Mais uma vez aqui, dessa posição, pequeno braço de torque, e aqui o braço de torque começa a ficar realmente muito mais distante, ou seja, maior dificuldade no movimento. Essa análise, esses 4 passos, você pode utilizar, como eu falei. Se você está, por exemplo, fazendo uma rosca direta, vou fazer aqui para vocês uma rosca direta. O que acontece? Halter passando nessa direção, passando muito próximo do eixo do meu cotovelo, e a partir do momento que ele se distancia, ou seja, eu aumentei o braço de torque, eu estou aumentando a dificuldade do movimento. E aí você, com essa análise biomecânica de vetores, você pode interpretar muito mais. Você, inclusive, sabe que se você trouxer o halter mais distante, inclusive da articulação do ombro, você também vai estar gerando torque para a articulação do ombro. Você gera torque tanto para o cotovelo quanto para o ombro. Afinal, a distância desse vetor de força que eu estou mostrando aqui para vocês passou a ficar efetivamente muito maior a essas articulações. Essa distância, terceiro passo, braço de torque, e o quarto, análise biomecânica, como nós estamos fazendo. Esse conhecimento te dá muito mais segurança na sua prática e na sua atuação com os seus clientes. Veja que com essas 4 etapas da biomecânica de vetores, você já é capaz de interpretar muito o que está por trás de cada exercício. Você soluciona muitas dúvidas e mitos e já consegue adaptar alguns exercícios de acordo com o seu objetivo e com as características do seu cliente
principalmente aqueles que se queixam de dores, desconfortos em alguns exercícios e também aqueles que gostariam de dar ênfase em determinado grupo muscular. Veja as possibilidades que você tem com essa metodologia. E agora que você já sabe essa primeira parte do mapa da biomecânica e entende os 4 passos para visualizar a biomecânica de vetores em qualquer exercício, vamos agora para a segunda parte, que é a biomecânica estrutural. Aqui, o mais importante é você dominar os detalhes do corpo do seu cliente. E acredite, há alguns padrões estruturais, ósseos, articulares e musculares, além dos padrões posturais, que são muito comuns nos nossos clientes e que podem levá-los a futuras lesões. O foco dessa etapa do mapa da biomecânica é você dominar esses padrões para que de maneira muito rápida e, se for necessário, adaptar os exercícios para aqueles clientes específicos, principalmente aqueles que já têm dores, pode ser no joelho, na coluna, no ombro, quadril, independente. Lembra na aula 1 que eu falei os principais erros do personal trainer? Lembra que eu falei que o erro número 1 era simplesmente mudar de exercício quando o aluno tem dor? Então, se você domina a biomecânica estrutural e alguns padrões que eu mencionei anteriormente, aqueles padrões ósseos, musculares, articulares e posturais, você interpreta o exercício e faz adaptações rápidas dentro do próprio exercício. E o melhor, com segurança e domínio sobre o que está acontecendo no corpo do seu cliente. Essa rapidez é o que destaca hoje os profissionais mais bem-sucedidos, aqueles que ganham muito nas suas aulas de personal. Imagine que um cliente seu se queixe de dor na coluna durante um movimento. Muito comum, não é? Agora imagine que você tem em mãos os padrões, por exemplo, articular e postural, mais comuns que estão associados a essa dor na coluna e que você sabe adaptar o exercício de maneira rápida para que esse aluno execute o movimento sem nenhuma dor ou desconforto. Não é ótimo? Esses padrões eu venho estudando há mais de 10 anos e posso te garantir que eles acontecem em mais de 90% dos casos de dores nos nossos alunos. Então veja só, agora que você já sabe os 2 caminhos do mapa da biomecânica e entende a importância do seu domínio tanto sobre a biomecânica de vetores quanto a biomecânica estrutural, nós vamos para o próximo passo, que é unir essas 2 metodologias no que eu chamei de escaneamento biomecânico. O escaneamento biomecânico é um modelo simples e didático que eu criei para adaptar os exercícios de maneira rápida, com foco em conquistar e fidelizar principalmente aqueles clientes que já têm algum tipo de dor, algum tipo de desconforto ou já têm alguma lesão. E convenhamos, né? Qual cliente não reclama de algum incômodo articular ou muscular durante as suas aulas? O escaneamento biomecânico realmente tem ajudado muitos profissionais e todos os detalhes dessa metodologia nós vamos ver na próxima aula. Sempre que precisar, recorra ao mapa da biomecânica que você terá em mãos um caminho para compreender os exercícios e a estrutura corporal dos seus clientes, reduzindo os riscos de lesão. Mais que isso, você será capaz de identificar os elementos que levam a maior performance nos exercícios, sem correr o risco de que os seus alunos desenvolvam dores ou precisem abandonar a atividade por um período ou até mesmo para sempre. Existe apenas uma regra importante: mantenha os seus olhos sempre focados no mapa da biomecânica, porque ele vai ser o seu GPS durante seus atendimentos. Independente se você já tem alunos ou se você vai receber um cliente no primeiro atendimento. Se você tem um aluno que se queixa de alguma dor ou ainda alguém que está na academia e que não seja seu aluno de personal e que você perceba que ele pode desenvolver dores por realizar exercício de maneira incorreta, procure se aproximar dele e demonstrar os conhecimentos sobre esse mapa da biomecânica contidos em tudo isso que nós falamos até agora. Isso pode ajudar a modificar o padrão de movimento desse seu cliente e com certeza ele será um grande candidato a ser seu futuro aluno de personal. Na terceira e próxima aula desse workshop eu vou te dar o plano de ação do escaneamento biomecânico, para você se guiar durante o atendimento em cada exercício. Esse escaneamento irá servir para prevenir dores ou lesões, ou ainda para você ser capaz de adaptar de maneira rápida algum exercício para aqueles alunos que têm dores, desconfortos, lesões independente. Mais que isso, você vai poder fazer um download do mapa
da biomecânica e desse passo a passo chamado de escaneamento biomecânico. Na aula 13 eu vou te mostrar o que fazer para você ter uma verdadeira visão de raio-x, um dos passos do escaneamento biomecânico. Essa ferramenta poderosa vai te dar muitas possibilidades de ajustar detalhes nos exercícios, sempre de maneira muito prática e rápida. Olha que incrível esses resultados com esse método. Esse relato foi enviado pelo Carlos Alberto do Rio de Janeiro. Acompanhe comigo. Imagine um aluno chegar para você e te entregar um atestado do ortopedista, onde no mesmo está dizendo que ele tem uma condropatia e que ele não poderá mais realizar agachamento, evitar subir e descer escadas e evitar de sentar em lugares baixos. Putz, acabou a vida do aluno, né? Foi aí que apareceu o curso do André na minha vida. Não pensei duas vezes em fazer o curso, pois ele aborda todos esses temas que geram dúvidas importantes na vida do personal e te dá autonomia para discordar com o que vem prescrito pelo ortopedista. Afinal, nós é que estamos com o aluno no dia a dia e na situação citada eu preciso dar autonomia para o meu aluno e não proibir que ele faça os movimentos básicos da vida. Não percam essa oportunidade de se destacar dos demais e de ser respeitado por outras profissões. Obrigado, professor André, por passar um pouco da sua experiência para nós, eternos alunos. Nessa terceira aula eu vou te passar esse guia. Vai estar tudo lá, um plano para que você possa aplicar em cada situação do seu dia a dia de trabalho. Com ele você vai compreender que existe um método para prevenir e atuar na causa de dores ósseas, articulares e musculares. Isso vai te ajudar a completar o conhecimento que sempre esperou sobre biomecânica, que é fundamental para o seu destaque profissional. Segura na minha mão que eu vou te guiando nesse workshop. Bom, e daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições do meu curso completo, o Método Biomecânica na Prática. Um curso para profissionais que querem se destacar e definitivamente ter nas mãos uma estratégia segura e simples para atender todos os clientes que se queixam de dores e desconfortos nos exercícios. O que vai deixar mais fácil ainda o aumento da sua rentabilidade e do valor da sua hora-aula. Eu vou explicar mais sobre isso na próxima aula e agora rola essa página para baixo. Aqui na barra de comentários tem vários comentários de profissionais de sucesso. Deixa o seu comentário que eu vou fazer também o possível para responder pessoalmente cada um deles. Você deve ter notado que eu dei informações valiosas nessas duas aulas. E se você estiver se perguntando, eu não sei bem ainda o que fazer, na aula 3 eu vou destrinchar passo a passo tudo que você precisa fazer para realizar o escaneamento biomecânico e se tornar um personal trainer de destaque. Então a gente se encontra nessa sexta-feira. Um grande abraço e até lá!